Nós temos a prática de, antes de ensinarmos, passarmos uma música nova para a igreja, o Ministério de Culto, ele faz como uma participação musical para ensinar a igreja. Pelo visto, esse não foi um novo cântico, não é? Porque os irmãos cantaram junto, então os irmãos já o conhecem. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos um momento muito importante para a nossa igreja, quando nós recebemos muitos irmãos para serem membros desta igreja. Nós ouvimos as declarações de fé dos irmãos e também aqueles que irão se batizar no próximo domingo. E isso tem tudo a ver com aquilo que Lucas ele descreve como obra do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, que nós começamos a estudar desde domingo passado. Então hoje nós vamos continuar observando o livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler parte do texto que nós estudamos domingo passado e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 6 a 9. Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque, ó Deus, nesse momento a Tua palavra ela foi lida, e nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. E nós pedimos que o Teu Espírito, que é santo e habita em nós, não apenas me conduza na exposição da Tua palavra, para que a Tua igreja seja edificada, para que vidas sejam transformadas, mas também, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ensine o Teu povo aquilo que nesta noite o Senhor deseja ensinar para nós. Nós precisamos, como o irmão Júlio acabou de falar, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua palavra e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor remova as distrações e que o Senhor cumpra os propósitos que o Senhor já determinou para este momento. E nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós nos debruçamos no texto que é uma síntese, no texto que é um resumo de todo o livro de Atos, que é o versículo 8 do capítulo 1. E nós observamos que dentro desse cenário, este é o cenário descrito em Atos capítulo 1, o texto que nós estamos observando, o cenário é pós-ressurreição e o momento da ascensão de Jesus aos céus. Nós também vimos, porque Lucas registra no versículo 2, que Jesus ele deixou para os apóstolos mandamentos. E nós vimos domingo passado que esses mandamentos que Jesus deixou para os apóstolos, antes de ser elevado aos céus, diante dos seus olhos, é aquilo que está descrito por Mateus, naquilo que chamamos da grande comissão. Esses são os mandamentos que o Senhor deixou para os apóstolos. Também vimos, meus irmãos, que apesar do segundo livro de Lucas, ele ter esse nome, esse título, Atos dos Apóstolos, nós percebemos e falamos, e é muito fácil perceber no livro, que Lucas, ele se atenta apenas ao ministério de 2 apóstolos,
O ministério de Pedro, do capítulo 2 ao capítulo 12, e o ministério de Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28. O alvo de Lucas, o foco de Lucas está nos dois ministérios, nos ministérios desses dois apóstolos de Jesus Cristo. Mas apesar do enfoque, queridos, no ministério desses dois apóstolos, o objetivo de Lucas não foi somente confirmar que Pedro fora obediente àquele chamado pessoal de Jesus para ele naquela fogueira, tampouco mostrar que Paulo ele foi fiel à visão que ele recebeu, mas o objetivo de Lucas é mostrar a Teófilo, ele escreveu para Teófilo, mostrar para Teófilo que esta igreja emergente, esta igreja que agora ela está no mundo, essa igreja que cresce, essa igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que caminha neste mundo porque ela recebeu mandamentos do Senhor, ela recebeu uma ordem do Senhor e ela também recebeu autoridade e poder dadas por Jesus Cristo. Então, o que se segue, queridos, em todo o livro de Atos, é um relato da igreja primitiva, é um relato da obediência da igreja primitiva a essas ordens que Cristo deixou para os apóstolos, e eles deram seguimento. A história, queridos, da igreja, a história da igreja de Jesus, e eu não estou falando de todas as igrejas locais, eu estou falando a igreja de Cristo. A história da igreja de Jesus é uma história de obediência ao chamado. É uma história, por vezes, de retorno ao chamado. É uma história de perseverança no chamado. Então, durante essa série de exposições, essa série no livro de Atos, talvez você seja chamado a obedecer. Obedecer ao chamado de Deus para a sua vida. Talvez você, nesse período, você será convocado por Deus para retornar ao chamado. Talvez você seja apenas chamado por Deus para perseverar no chamado. Mas, visivelmente, também, um dos alvos principais de Lucas, nesse segundo livro, foi apresentar Jesus Cristo como o autor, Jesus Cristo como fundador, o proclamador e o sustentador do reino por meio de sua igreja enviada. Queridos, exatamente essa igreja que Teófilo está vendo não apenas crescer, mas agora ser perseguida. Lembrando que o livro de Atos foi escrito por cerca de 63 depois de Cristo. A igreja já estava sofrendo forte oposição, principalmente em Roma. Resumindo, as duas introduções de domingo passado e hoje, o tema de Atos é principal. O tema de Atos é a obediência da igreja à comissão e mandamento de Cristo para ser sua testemunha. Então, meus queridos, é para isso que a igreja, os salvos, os regenerados, eles foram revestidos por Cristo. Todo salvo, a começar pelos apóstolos, todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, eles foram revestidos por Cristo para serem suas testemunhas. E vamos continuar hoje na lição que vimos domingo passado e depois vamos dar continuidade ao texto. Revestidos por Cristo, revestidos de poder, revestidos de autoridade de Cristo. A igreja é formada por homens, mulheres, revestidos por Cristo, revestidos de autoridade, revestidos de poder. Dizendo em primeiro lugar aos seus apóstolos, no versículo 8, mais uma vez nós lemos aquilo que vimos domingo passado. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, Lucas, como nós já vimos, ele introduz o seu segundo livro mostrando o início do ministério apostólico como uma continuação do ministério terreno de Jesus,
de dar continuidade ao avanço do reino. E como testemunhas de Cristo, os apóstolos, eles receberam poder e autoridade para serem testemunhas de Cristo. É lógico que com algumas diferenças que nós também já vimos. Algumas diferenças muito importantes. Os apóstolos, eles receberam autoridade e poder de Cristo para realizarem algumas coisas que nós, como igreja hoje, não recebemos tal autoridade. Nós vimos, irmãos, que Deus, Ele trabalhou em todo o ministério de Cristo, conduzindo seus discípulos para o momento exato da separação. E nós estamos exatamente num relato em que Lucas mostra essa separação, o fim do ministério terreno de Cristo, mas a continuação do ministério terreno de Cristo por intermédio de sua igreja. E nós vimos que existem dois aspectos doutrinários, dois aspectos principais, dois aspectos muito importantes quando nós olhamos para o texto. E esse aspecto, o primeiro aspecto que nós vimos, é um aspecto que dá base, que é um aspecto doutrinário. O livro de Atos, como nós já vimos, ele não é um livro normativo. O livro de Atos não é um livro ou como as epístolas. Quando os apóstolos, eles deram ordens, eles deram doutrinas que a igreja deveria assumir como autoritativa. O livro de Atos é um livro normativo, não é um livro normativo. O livro de Atos, ele é um livro que é uma narrativa, porém, o início do livro, ele embasa aquilo que Lucas, ele vai narrar em todo o seu livro. E a verdade que nós estamos observando é, a igreja, ela está revestida de poder e autoridade de Cristo, concedido por Cristo. Com isso, meus irmãos, nós conseguimos ver um paralelo. Há um paralelo aqui muito claro entre o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus e o início do ministério dos apóstolos. Por exemplo, quando Jesus ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi levado ao deserto. E ele foi capacitado pelo Espírito para resistir as tentações de Satanás e sair aprovado diante de toda aquela provação. Quando nós olhamos para o início do ministério apostólico, esses apóstolos, eles também recebem poder quando o Espírito Santo vem sobre eles, não apenas, meus irmãos, para edificar a igreja de Cristo, mas também para destruir as fortalezas de Satanás. Enquanto eles caminham no mundo, entendam isso, a igreja avançando por intermédio dos apóstolos é a luz de Cristo avançando no mundo de trevas. Então a igreja, o início da igreja, mostra esse avanço do reino, e neste avanço do reino, a igreja está sendo edificada, mas também as fortalezas de Satanás estão sendo destruídas. E é interessante porque existem algumas particularidades do ministério dos apóstolos. Por exemplo, os apóstolos, diferente de nós, eles tinham que ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Isso está lá no capítulo 1, versículo 21. Quando eles vão, a partir da palavra de Pedro, escolher um novo apóstolo para estar no lugar de Judas Iscariotes, eles dizem que este apóstolo escolhido deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus. Isso é uma particularidade dos apóstolos. Uma outra é que os apóstolos, eles manifestariam sinais e maravilhas. Eles testificariam que eles andaram com Jesus e que Jesus estava com eles. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, e a maioria dos exemplos que eu darei está no livro de Atos. Atos capítulo 4, versículo 8. Pedro e João, eles estão diante do Sinédrio, e o texto diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, perceba a ênfase. Pedro, agora, ele está cheio do Espírito Santo, e ele lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Diante desse testemunho de Pedro e João perante o Sinédrio, há uma resposta do Sinédrio. E qual foi a resposta do Sinédrio a essa fala de Pedro? Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus, não apenas pela intrepidez de Pedro e João, mas por aquilo que aconteceu um pouco antes, o milagre daquele homem no templo chamado Formosa, em Atos capítulo 3. Mas há um segundo aspecto, meus irmãos, prático, que nós falamos que hoje nós iríamos observar. Como esse poder e autoridade é visto na vida dos crentes. Como é viver neste mundo com esta autoridade e poder para testemunhar de Cristo Jesus? Percebam algo. Pelo registro de Lucas, Teófilo, ele está contemplando no início da igreja sinais e prodígios acontecendo. É isso que Teófilo, provavelmente um novo convertido, ele está vendo. Ele está vendo esta igreja formada, liderada por apóstolos que estão fazendo sinais e prodígios. Teófilo está vendo isso. Teófilo, ele está vendo vidas sendo transformadas. Teófilo está vendo um ajuntamento repleto de renúncia e desejo de estar juntos, de congregar, dos convertidos, como está em Atos capítulo 2. Mas também, meus irmãos, Teófilo está contemplando servos de Cristo que estão sendo perseguidos e mortos. Em seu comentário do livro de Atos, Sproul, ele disse algo muito interessante e até tem um teor poético. Ele disse assim: no livro de Atos nós vemos a igreja do primeiro século em ação, engatinhando sobre vidros e sangrando, dando suas vidas para obedecer à última ordem de Jesus e serem suas testemunhas até os confins da terra. Por que engatinhando? Porque é uma igreja nova, é um povo novo, mas é uma igreja que está engatinhando sobre vidros, porque é uma igreja que já sangra, é uma igreja que por causa do testemunho de Cristo já está pagando um alto preço. Meus irmãos, levar adiante a mensagem do reino é desfrutar das maravilhas de Deus, mas também é desfrutar daquilo que nós vimos hoje pela manhã, o mover de Deus na transformação de homens e mulheres pecadores, ao mesmo tempo que é contemplar um preço alto por ser arauto da luz em um mundo em trevas. Então há um aspecto prático desta verdade, de que a igreja está revestida de autoridade e poder para testemunhar de Jesus. E eu quero, meus irmãos, mencionar aqui alguns aspectos práticos desta verdade, de que a igreja ela foi revestida de autoridade e poder para testemunhar de Cristo. O primeiro aspecto é a capacitação de Deus para não perdermos o foco. No versículo 6 e versículo 7, nós percebemos que, logo no início, os discípulos, eles estão sem rumo. Eles estão fazendo perguntas que nada tem a ver com aquilo que está acontecendo. Logo no início, eles já estão perdendo o foco que eles não deveriam perder. E aquilo que Jesus diz no versículo 8, após orientá-los no versículo 7, Jesus, no versículo 8, traz os discípulos de volta para a verdadeira realidade. Vocês devem permanecer aqui, porque vocês receberão poder. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Vocês receberão autoridade e poder para serem minhas testemunhas. Isso é um aspecto prático. O segundo aspecto prático
é a capacitação de Deus. Entenda, meus irmãos, um aspecto prático de que a igreja está revestida de autoridade e poder para testemunhar de Cristo, é a capacitação de Deus para perdoar e receber os que Deus não despreza em sua graça. E eu quero expor isso para os irmãos no próprio texto. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria. Meus irmãos, Samaria era a terra dos gentios. Galiléia dos gentios. Quando Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em Samaria, aquilo ali já era uma prova daquilo que no livro de Atos será desenvolvido, do trabalhar do Espírito Santo na vida daqueles judeus. Prestem atenção o que acontece em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, Pedro, ele está em Jope. E Pedro ali, ele está com fome, ele vai preparar algo para comer, e de repente ele entra num êxtase. A Bíblia não diz o que é isso, mas ele entra num êxtase, e ele vê do céu descendo um lençol amarrado nas suas 4 pontas, e de repente esse lençol, ele baixa diante dele, e ali tem alguns animais que os judeus consideravam impuros. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, coma. Pedro falou: Senhor, eu não vou comer isso é impuro. O Senhor disse para Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Só que o que vai acontecer ainda no capítulo 10, é que Pedro, ele é levado pelo Espírito Santo na casa de Cornélio, um gentil, e Cornélio, ele experimenta a manifestação do Espírito Santo na vida dele e na vida de seus familiares, e Pedro chega à conclusão que o Espírito de Cristo também alcançou os gentios. Quando Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria, ali eles já estavam recebendo capacitação do Espírito para perdoar e receber os que Deus não despreza em sua graça, os gentios. Paulo, apóstolo aos gentios, disse assim em Efésios capítulo 2, 14: porque Ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, ele capacita os crentes a destruírem barreiras de inimizades carnais que impedem as manifestações da graça de Deus. O poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar até mesmo os seus inimigos. Um terceiro aspecto prático desta verdade é a capacitação para levantarmos os olhos para as necessidades distantes. Isso é obra do Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, os horizontes são ampliados. Pelo poder do Espírito Santo, os limites são dilatados. Pelo poder do Espírito Santo, Deus nos faz enxergar que existem outros mais necessitados do que nós e carecem da mesma graça que nós recebemos. Um quarto aspecto prático desta verdade é a capacitação para testemunhar, para falar. A palavra testemunha no grego significa literalmente mártir. Os primeiros apóstolos, eles foram capacitados para testemunharem da ressurreição de Cristo. Agora, muitas vezes nós não temos noção, meus irmãos, do impacto dessa verdade. Quando Paulo, ele está lá em Atos capítulo 17, diante dos filósofos epicureus e dos estoicos, eles começam a ouvir Paulo, e de repente, quando Paulo chega no ponto de falar sobre a ressurreição, eles começam a rir. Eles começam, a Bíblia diz, a arrazoar. Eles começam a debochar. E eles dizem: sobre isso que você está falando, sobre ressurreição dos mortos, ouviremos depois esse tagarela. O Espírito Santo capacita a igreja a ser testemunha que Cristo veio, morreu
e ressuscitou dentre os mortos, mesmo que nesse testemunho os crentes tenham que pagar um alto preço. Quinto aspecto prático, a capacitação para envergonhar a sabedoria deste mundo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. E apesar das distrações, meu irmão, não se distraia. Fique atento ao que a palavra de Deus tem dito a você. Quando nós olhamos para Atos capítulo 4, Pedro e João, diante do Sinédrio, Pedro e João, eles experimentam aquilo que Jesus falou para eles, que eles não deveriam se preocupar. Vocês não devem se preocupar quando vocês forem levados diante das autoridades. Vocês não devem se preocupar o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo, ele lhes dirá o que vocês devem falar. Em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, homens incultos e letrados. E eu sei que tem muita gente que fala assim, não, Pedro não era inculto e letrado porque Pedro era um empresário da pesca. Ah, meus irmãos, a Bíblia fala que ele era inculto. E o que é alguém inculto? O que é alguém iletrado? Ele poderia ser um empresário da pesca. Poderia ser rico. Mas é possível ser rico e iletrado. Né? Só olhar os youtubers da vida aí. Deus, por meio do Espírito Santo, capacitou Pedro e João e eles silenciaram o Sinédrio. Há um outro aspecto prático, que é a capacitação de enxergar as circunstâncias com outra perspectiva. Meus irmãos, enxergar as circunstâncias de uma outra perspectiva, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é capacitação do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 16, versículo 25, nós temos o episódio lá em Filipos, de Paulo e Silas, à meia-noite, presos, acorrentados, cantando, na prisão. E os outros ouvindo. Você pode imaginar aquela prisão escura. Não dava para, talvez, saber onde estava Paulo e Silas, mas dava para ouvir o que vinha de lá. Louvores a Deus. Paulo e Silas, eles estavam vendo aquele momento de uma outra perspectiva. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Deus nos capacita com uma perspectiva mais excelente diante das dúvidas. Olhe para Moisés. Eu acho muito interessante a forma como Deus, ele conduz a nossa história. Moisés, ele foi criado em duas culturas de destino. Ele foi criado por uma mãe judia, que era a mãe dele. E ele foi criado pela filha de Faraó. Duas culturas distintas, mas duas culturas de destino. Mas a cultura que foi e trouxe um impacto na consciência dele, quando ele estava diante da sarça, não foi a cultura do Egito, mas foi a cultura da sua mãe. Porque quando Deus se revela para ele na sarça, Deus se revela como o Deus das histórias que ele ouviu de sua mãe. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus que a sua mãe contava. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que ele recebeu da mãe produziu impacto em sua consciência e Deus usou quando Deus quis se revelar a ele. O que eu estou querendo dizer? Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos capacita a olharmos as coisas em outras perspectivas. Apenas faça a sua parte. Sabe por quê? Porque quando nós falamos dos mistérios de Deus, não é possível definir o começo. Quando nós falamos dos mistérios de Deus, não é possível definir quando Deus decide agir. A qualquer momento algo pode acontecer. Mas o Espírito Santo nos capacita para descansarmos nessa perspectiva. Caminhando para o fim, não do sermão, mas desses aspectos práticos, o Espírito Santo também nos capacita para termos ousadia na fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1,
versículos 6 a 8, eu vou ler na NVT, diz assim, Paulo falando a Timóteo: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você, Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas Ele nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito que dá poder. E esse espírito não necessariamente é o Espírito Santo. Esse espírito é o nosso espírito movido pelo Espírito de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Por fim, um oitavo aspecto prático dessa verdade de que a igreja ela está revestida de autoridade e poder de Cristo é a capacitação para não negar a fé diante da oposição mais acentuada. Atos capítulo 7, nós temos um homem cheio do Espírito Santo, o primeiro diácono. O primeiro mártir da história foi um diácono. Amém, diáconos? O primeiro mártir da história da igreja foi um diácono. E nós vemos em Atos capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, com ousadia, falando àqueles líderes. E ele é apedrejado por ordem de um homem, que tomará conta da metade do livro de Atos, o convertido Saulo de Tarso. Mas Estevão, enquanto ele está sendo apedrejado, e eu creio que, meus irmãos, eu particularmente creio que indo um pouco na contramão daqueles que estudam também e tem uma outra perspectiva sobre o espinho da carne de Paulo, que o humilhava. Eu creio que esse pensamento de Paulo, como perseguidor da igreja, o afligia. E eu creio que nisso Satanás ele usava para humilhar. Eu creio que esse era o espinho da carne de Paulo, lembrar quem ele era. E Saulo, ele viu um homem sendo apedrejado, e ele levantando os olhos e dizendo assim: Senhor, perdoe os pecados deles. E este homem vê o céu aberto e ele vê Jesus de pé. Não sentado, de pé. E eu creio, como muitos, só aguardando a sua chegada. Isso é obra do Espírito Santo. Eu creio que Estevão não sentiu a dor de nenhuma pedrada. Meus irmãos, em um encontro de pastores na Fiel, que participei dessa semana, o pastor Altair estava comigo, o pastor Maurício Andrade, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: não existe nada melhor do que uma membresia consciente. Se lembra, pastor Altair? Não existe nada melhor do que uma membresia consciente. E quando ele disse isso, ele estava pensando em muitos aspectos da vida de um membro de uma igreja. Mas eu creio, queridos, que a consciência de um membro da igreja, um membro consciente de quem ele é, só é possível a partir da consciência de nossa identidade como igreja. Nós somos revestidos pela justiça de Cristo, e por isso revestidos de autoridade e poder para testemunharmos de Jesus. Mas também, agora, nós vamos observar a segunda verdade, que agora é o sermão de hoje. Mas fiquem tranquilos, porque vou acabar no tempo que sempre eu costumo acabar. A igreja é formada de homens e mulheres que não apenas foram revestidos de autoridade e poder de Cristo, mas também de um povo que foi revestido de esperança e expectativa por Cristo.
Versículo 9 ao versículo 11, Lucas, ele escreve o seguinte: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Querido, sendo esse texto escrito por volta de 63 depois de Cristo, a história da igreja revestida e enviada por Jesus, que Lucas está registrando para Teófilo, como eu disse, já havia enfrentado muitos desafios, e muitos crentes já estavam no registro histórico desta igreja, porque eles já haviam sido mortos. E como novo convertido à fé, Lucas, ele quer lembrar Teófilo que a igreja, ela não é apenas um povo revestido de autoridade e poder para avançar, mas é um povo revestido de esperança eterna e expectativa por Cristo. Cerca de 5 anos após o livro de Atos ser escrito, Paulo, ele está escrevendo a sua última carta para Timóteo. E Paulo, ele diz para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ou seja, Timóteo, após a minha partida, lembra-te de Jesus Cristo, não morto, mas ressuscitado dentre os mortos. Sabe por quê? Porque a morte não pode impedir o avanço da igreja. E Paulo, ele vai dizer, é por isso que eu estou sofrendo todas essas coisas. Sabe por que eu estou sofrendo todas essas coisas? Sabe por que eu estou preso? Sabe por que eu vou morrer? Porque eu fui chamado para ser apóstolo e mestre aos gentios. É por causa disso. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que Ele me confiou até aquele dia. Sabe por que isso? Porque o Espírito de Cristo capacita a igreja, revestiu a igreja de esperança e expectativa por Cristo. No 40º dia, depois da Páscoa, numa quinta-feira, 10 dias antes de Pentecoste, o livro de Atos, ele é repleto de informações exatas. Lucas, ele relata a Teófilo em seu evangelho que Jesus, havendo levantado as mãos, depois de 40 dias andando com eles, irmãos, preste atenção nisso. Depois de 40 dias andando com seus discípulos, Lucas, ele registra para Teófilo, no evangelho de Lucas, que Jesus, levantando as mãos sobre os seus discípulos, os abençoa, e enquanto ele os abençoa, ele os deixa, e ele é levado ao céu. Lucas capítulo 24, 50 a 51. Assim termina o evangelho de Lucas. No segundo livro, na narrativa de Atos, Lucas, ele diz algo a mais, ele diz assim: depois de ter dito isto, Jesus, ele foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer para os irmãos, estou arrepiado. Porque eu estou. Só ao imaginar o coração deles. Após a ressurreição, Jesus anda com eles 40 dias, e a mão de Jesus está sobre eles, abençoando-os, e após dar as últimas instruções, Jesus, ele sobe, e uma nuvem o encobre, e eles não enxergam mais o Senhor. Meus irmãos, ao falar sobre isso, tanto em seu evangelho como em Atos, Lucas está
mostrando que a tarefa de Cristo na terra acabou. Jesus, ele encerrou, ele consumou a sua obra. Agora eles estão sós. Para mim, uma das narrativas mais terríveis, quando eu olho para o coração daquele jovem chamado Josué, é quando o texto diz: estando morto Moisés, Deus fala a Josué. Meus irmãos, imagine para Josué, Moisés morreu. Agora algo parecido está acontecendo com estes discípulos. Após 40 dias andando e ensinando seus discípulos após sua ressurreição, vocês podem imaginar a alegria daqueles homens indo para Emaús? E Jesus ensinando as Escrituras, começando por Moisés, eles falam depois: olha, o nosso coração não ardia quando ele nos ensinava a Escritura. Jesus se revela a eles, eles correm voltando para Jerusalém, e eles entram na casa onde estavam os discípulos, trancados. E quando ele está contando, eles estão contando: olha, aconteceu isso, Jesus de fato, ele está vivo, ele apareceu para nós. De repente Jesus, ele passa pela porta. Jesus, ele passa pela porta e diz: a paz seja com vocês. Meus irmãos, não treme o seu coração? Mas agora, eles estão, após andar com Jesus, depois de 40 dias, Jesus andando entre eles, eles estão ouvindo Jesus, as últimas orientações, mas eles não sabem que são as últimas. A mão do Senhor está sobre eles, e de repente Jesus começa a subir, e uma nuvem o encobre, e Jesus não mais aparece. Entenda isso, meus irmãos. Na narrativa, a gente pode perceber algumas coisas, mas eu creio que eu consigo ouvir o pensamento de alguns deles. E eu creio que muitos nesse momento, eles foram levados a se lembrar de uma das últimas palavras de Jesus na ceia: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar-vos lugar. E eles estão olhando para o alto. Entretanto, se há alguma tristeza enquanto olham para Jesus subir e desaparecer entre as nuvens, enquanto eles estão olhando para o alto, 2 anjos aparecem. Então, se a tristeza estava no coração deles, eu creio que estava, porque só em pensar o meu coração se entristece. Essa tristeza se dissipa com o aparecimento de 2 anjos. E os 2 anjos vieram, o texto diz, meus irmãos, o texto diz que Jesus subia, e enquanto isso, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Eles estão olhando para o alto. E os anjos aparecem, esses 2 homens aparecem, assim como apareceram para aquelas 2 mulheres após a ressurreição, ali na frente da sepultura. Esses 2 anjos, eles aparecem para transformar a possível tristeza em alegria, para assegurar aqueles discípulos e mostrar o fato de que mesmo que Jesus tenha subido aos céus, da mesma forma que ele subiu, assim eles contemplariam, não apenas eles, os apóstolos, mas toda a igreja contemplaria Jesus descer do céu. E essa é a expressão deles: assim como ele subiu, assim ele voltará. Assim como seus olhos estão vendo ele subir, assim os seus olhos verão ele descer. Antes de algumas aplicações dessa verdade, nosso tempo já está um pouco bem tomado. Eu gostaria de destacar apenas 3 realidades sobre essa narrativa. O que essa narrativa ensinou Teófilo e também nos ensina sobre essa esperança e expectativa que Cristo nos revestiu. Primeira realidade, rapidamente. Meus irmãos, a entrada de Jesus no céu, com o corpo humano glorificado, é a garantia de que nós também estaremos com o nosso corpo e alma na presença do Senhor eternamente glorificados.
Uma outra realidade é que, estando Jesus à mão direita do Pai, Jesus, ele é o nosso advogado e sumo sacerdote, que não apenas nos justifica diante de Deus, enquanto ainda pecadores, mas ele é capaz de nos socorrer diante de nossas fraquezas. Conforme Hebreus 4,16, por fim, essa realidade, isso que acontece nos mostra que, de seu trono, Jesus, ele governa este mundo, mesmo quando esse mundo parece estar desgovernado. Não estamos apenas ouvindo sobre rumores de guerra, estamos ouvindo e vendo sobre guerras. Jesus, ele continua no governo de todas as nações. Mesmo que o mundo não esteja disposto a reconhecer sua soberania, quando o Pai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés, como diz 1 Coríntios 15, 25, ele entregará o reino ao seu Pai e o fim terá chegado. Filipenses 2,9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a promessa de sua vinda são as 3 colunas que sustentam a esperança da igreja. Ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e ele voltará dos céus. John Stott, ele disse assim: sua volta será pessoal, mas não será vista por poucos, como foi na ascensão. Em vez de voltar sozinho, como partiu, milhões de santos, humanos e angelicais, formarão sua comitiva. Em vez de ser uma volta restrita a um local, será assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Eu sei que você lembrou do cântico. Timóteo, ele ouviu Paulo afirmar: evidentemente, grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Meus irmãos, caminhando para o fim, percebemos que muitas coisas, queridos, muitas coisas, surgem em nossa caminhada cristã para ofuscar em nossas mentes essas 2 verdades absolutas que deveriam nortear as nossas vidas e a nossa vida como igreja do Senhor. Qual é a primeira verdade? Como testemunha de Jesus, nós somos revestidos de autoridade e poder para declararmos quem Cristo é e onde Ele está. Mas a segunda verdade é que nós fomos revestidos de esperança e expectativas por Cristo, diante de todas as tristezas, desânimos, sofrimentos que nós enfrentamos neste mundo. Posso dizer uma verdade para você, meu amado irmão, crente em Jesus? Nada deveria ofuscar a sua ousadia e firmeza. Nada. Nada deveria ofuscar o brilho, o verdadeiro brilho da sua real esperança e expectativa por Jesus. A sua circunstância pode mudar. A sua realidade que você espera mudar, pode mudar. Mas se não tem a ver com a real expectativa e esperança que Deus nos deu, ela será vazia de propósito. Como Pedro disse: a quem não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós lemos no início do culto. Meus irmãos, minhas irmãs, amados de Jesus, o ego é um defunto que nunca se enterra.
se nós não matarmos o nosso eu todos os dias, falsas esperanças ofuscarão os nossos olhos da real esperança. E falsos temores travarão você diante da oportunidade de testemunhar de Cristo, onde você está, seja para quem for. Nós não estamos caminhando neste mundo como órfãos e desamparados. Amém, irmãos? Não, não estamos. Nós não estamos caminhando neste mundo como aqueles que não têm esperança. Amém, meus irmãos? Amém. Nós amamos a quem nós nunca vimos. E nós esperamos com alegria indizível a salvação da nossa alma. Nós esperamos com alegria indizível o autor e consumador da nossa fé. Teófilo deveria viver assim. Nós devemos viver assim. Você está vivendo assim? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero glorificar o Teu nome porque se estamos sendo preservados neste mundo, não apenas preservados, mas usados pelo Senhor neste mundo, é porque nós estamos aqui debaixo da autoridade daquele que possui toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Se nós estamos caminhando neste mundo, estamos vendo a obra poderosa do Senhor, como vimos, testificamos nesta manhã como igreja, o agir do Senhor na vida de irmãos, trazendo salvação, salvação que só o Senhor pode trazer. Ó Deus, estamos neste mundo contemplando o Senhor removendo das trevas vidas mortas em seus delitos e pecados e transportando essas vidas para o reino do seu Filho amado. Ó Deus, é porque nós estamos neste mundo debaixo da autoridade do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ó Deus, mas se estamos de pé neste mundo, é porque nós fomos revestidos de esperança. Esperança naquele que subiu. Ó Deus, e é possível imaginar a tristeza daqueles nossos primeiros irmãos, os apóstolos, contemplando o Senhor sendo ocultado pelas nuvens. Mas obrigado, Deus, porque todas as vezes que neste mundo nosso coração se entristece por não enxergarmos o Senhor, porque tantas vezes nós não conseguimos enxergar o Senhor, parece que o Senhor está oculto nas nossas vidas, parece que o Senhor está oculto nos acontecimentos da nossa vida, parece que uma nuvem encobre, Senhor Deus, os nossos olhos de contemplarmos o Senhor nos momentos mais comuns e difíceis de nossa vida. Senhor, a Tua palavra sempre nos consola, nós sempre somos consolados pelas Escrituras. Ó Deus, e mesmo que nós não consigamos enxergar, o Senhor está. O Senhor é real. O Senhor vive. O Senhor é poderoso. Poderoso para salvar, poderoso para sustentar, poderoso para nos usar para o louvor da Tua glória. Senhor, venha sobre a Tua igreja, venha sobre nós e remova todas as falsas esperanças. Senhor, arranque do coração desse meu irmão essa falsa expectativa. Senhor, visite aquela irmã, Senhor, que não está conseguindo contemplar a presença do Senhor ali. Abra os olhos. Assim como Eliseu pediu pelo seu servo, abra os olhos do meu servo. Abra os olhos da Tua igreja. Nós somos um povo especial.
Nós somos um povo amado. Nós somos um povo preservado, que está sendo preparado para a volta do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o teu nome é digno de ser exaltado sobre todas as nações, para sempre e para sempre. No nome de Cristo, o Senhor, o nosso Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.